Mateus capítulo 16, versículo 13 a seguir. Fala sobre a confissão de Pedro. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Podeis assentar. Quero agradecer a saudação de bem-vindo, pastor Isaac, pelo convite e a confiança, confiar o púlpito da igreja, os demais obreiros, a nossa família também que aqui está reunida nesta noite. Meus queridos irmãos, estamos diante de um texto bem conhecido da igreja, de uma das afirmações de Cristo sobre nós, sobre a igreja do Senhor Jesus. A igreja a qual Jesus se refere não trata-se de uma igreja simplesmente local, mas trata-se do corpo de Cristo, do corpo místico de Cristo, ou seja, da igreja universal, a igreja que está em todos os lugares, esta igreja que logo o Senhor irá arrebatar, não a placa, não uma denominação, mas a igreja, não as igrejas, mas a igreja do Senhor, a qual muito em breve nós sairemos desta terra e estaremos para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Pedro, diante desta confissão tão esclarecedora acerca daquilo que Cristo é, daquilo que Ele veio como missão na terra, deixa algumas verdades a nós. Mas podemos entender um pouquinho antes do contexto da região onde Jesus estava com os seus discípulos. Aqui nós vamos ver que a Bíblia cita Cesareia de Filipe. Esta região era uma região onde Jesus estava chegando próximo da cidade, e ali estava um altar para vários deuses, seja eles gregos, dos sírios, todos eles estavam ali, e uma confusão de ideias e religiosidade. E como a multideuses estavam ali com os seus nomes, com os seus altares, as crenças das pessoas, Jesus aproveita esta ocasião para perguntar aos seus discípulos, dizendo: olha, o que os homens estão falando que eu sou? Eu quero que vocês me respondam. Neste ambiente, nesta região pouco provável, Cristo faz com que os seus discípulos esclareçam algo a Ele, e eles começam a falar. Uns dizem que é João Batista que ressuscitou, o próprio Herodes pensava isso, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. E Cristo começa a ouvir essas declarações, porque Elias era aquele que foi arrebatado, e haveria uma profecia no Antigo Testamento que alguém viria na virtude de Elias, e talvez alguém chegou a pensar: está aqui Elias entre nós, ou Jeremias. Para os judeus muito importante, porque crê-se a tradição judaica que foi Jeremias que ocultou, que escondeu a Arca da Aliança. Talvez seja esse que vai nos revelar a tão importante Arca da Aliança, mas não era isso. Ou as pessoas, ou é um dos profetas do Antigo Testamento que está entre nós. Nesta região pouco provável, Cristo quer
que os seus discípulos falem o que estão pensando sobre ele. Interessante, irmãos, que em muitas das vezes, em região ou lugares pouco provável, Cristo vai se revelar, ou Deus se revelar nas Escrituras. Quando a Bíblia vai dizer que Deus vai chamar a Moisés, Deus vai vocacionar a Moisés, no Êxodo capítulo 3, do versículo 1 a seguir, a Bíblia diz que ele vai até Horebe com as ovelhas do seu sogro Jetro, e é neste lugar chamado Horebe. Horebe não é um nome muito lindo, um nome muito bonito, o seu significado é seco, desolação, mas é neste lugar que Deus vai se revelar a Moisés, como eu sou o que sou e falo contigo. Neste lugar aonde Moisés está cuidando das ovelhas, que não são as suas ovelhas, mas as ovelhas do seu sogro, e é neste lugar que Deus chama Moisés para uma missão, para tirar o povo de Israel. Queridos irmãos, neste lugar aonde nós podemos observar que Cristo também está se revelando aos seus discípulos. Talvez você esteja como estes, em lugar pouco provável, e te perguntando: será que neste lugar, a geografia que eu estou vivendo, Cristo é capaz de se revelar a mim? Deus não está importando qual é a cidade, qual é o lugar, qual é o vilarejo, se estamos no meio do mato ou não na cidade. Cristo quer se revelar hoje àqueles que estão buscando em uma resposta. Talvez a chamada de Deus seja para alguém como Moisés, lá no meio da sarça, do lugar menos provável, no deserto, no oculto aos olhos dos homens. Deus esteja chamando alguém nesta noite para a obra, para o ministério, para sair fazer a obra de Deus, entendendo que as ovelhas não são de Moisés, são do seu sogro, entendendo que o rebanho não é nosso, não é do pastor, mas é de Cristo Jesus, o qual morreu pela igreja, e esta igreja está nesta noite reunido. Deus continua a chamar homens e mulheres, vocacionar e chamar para o seu santo ministério. Outro lugar pouco provável é o lugar onde Cristo cresceu, onde Jesus Cristo se desenvolveu da sua adolescência até aos 30 anos de idade, chamado Nazaré. Nazaré, nem Eusébio de Cesareia, nem Flávio Joséfo escreveu sobre este lugar, mas foi naquele lugar aonde até os demônios tiveram que respeitar. Está vindo Jesus de Nazaré, aleluia, Jesus de Nazaré. Daquele lugar tão pequenininho, Jesus tornou aquele lugar grande, e até hoje é conhecido, até mesmo pela perseguição dos povos, a seita dos nazarenos. Jesus colocou um lugarzinho pequeno no mapa, ou até mesmo desconhecido para os grandes, mas Jesus fez este lugar se tornar conhecido nos lugares menos prováveis. Cristo vai se revelar, Cristo vai se mostrar. Será que Cristo pode se aparecer na minha casa? A minha casa está numa confusão? Pode sim. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, que Deus vai te ver secretamente, e Ele vai honrar a tua vida. Deus vai se revelar, Deus vai se declarar, Deus vai falar, Deus vai mostrar, Deus vai chamar, Jesus vai batizar, Jesus vai lhe chamar para a sua obra. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Por isso que nós servimos a Jesus. Não importa. Max Lucado, um grande escritor americano, que viveu pouco tempo no Brasil, mas esteve aqui entre nós, e ele escrevendo que certa vez ele ouviu a voz de Deus dentro de um balde de água. Aleluia, é daquilo que nós não imaginamos. Jesus usa coisas na Bíblia para falar, para chamar atenção, para se revelar ao homem. Mas por que que Deus faz isso? Porque Ele quer a minha e a tua conversão. Ele quer que nós nos dobremos a Ele e reconhecemos que do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo e aqueles que nele habitam. Toda língua vai ter que confessar, todo joelho vai ter que se dobrar diante daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Aleluia. O que os homens estão falando? O que os homens estão dizendo? Aleluia. Uns dizem ser João Batista, mas para nós, queridos irmãos, nós temos a declaração das pessoas, mas o que Jesus é para nós,
o que Jesus representa para nós. Aleluia. O que Jesus é. Porque muitas pessoas, elas copiam, elas curtem, elas compartilham, elas usam as suas camisetas com declarações de credo, de fé, de pedaços de hino, frases de efeito, mas até hoje não tiveram um encontro com o Cristo verdadeiro. Jesus perguntou para Pilatos: o que você acha que eu sou? O que acha que as pessoas estão falando de mim? Jesus queria ouvir de Pilatos uma palavra sobre o que Cristo representava para ele, não o que as pessoas pensavam de Cristo. Hoje em muitas igrejas, infelizmente, muitas pessoas cantam e pregam sem ter uma experiência de vida com Deus, um encontro real com Cristo, um encontro de estar presente com Cristo Jesus, de transformação. É isso que Isaías no capítulo 6 registra, dizendo: olha, os meus olhos viram o rei. Ninguém contou para ele, ele precisava ver um rei, mas ele entrou dentro do templo, quer na terra ou no céu, nós não sabemos, mas os seus olhos viram o rei. E quando os seus olhos viram o rei, ele disse: ai de mim, ai de mim. Nós precisamos ter uma experiência marcada na presença de Cristo, aonde eu prego que Jesus cura, porque eu já vi na minha vida. Eu prego que Jesus batiza com o Espírito Santo, porque eu prego, porque eu já vivi esta experiência, onde eu falo dos dons espirituais, e eu creio na atualidade dos dons espirituais. Eu prego sobre o arrebatamento, porque eu tenho certeza e convicção de que quando a trombeta soar, nós subiremos aqui nesta terra para estar para sempre com o Senhor. Qual é a tua experiência com Jesus Cristo? Aleluia. Aleluia. Oh glória. Os meus olhos viram o rei. Ai de mim. Interessante que ele diz: ai de mim, e depois ele diz: envia-me a mim. Só depois, porque ele tem uma experiência direta e completa com Cristo, com Deus. Profeta Isaías. E Cristo aqui não quer saber o que os credos estão dizendo, não quer saber o que as pessoas estão falando, mas Jesus quer ouvir pessoalmente da nossa boca. Aleluia. E esse nome de Cristo Jesus é tão poderoso. Quando a gente vai expulsar demônio, é interessante que a gente faz um teste, né? Dos obreiros. Diga Senhor Jesus. O endemoniado não fala, não diz, não consegue pronunciar, não diz de maneira alguma. Nós estávamos naquela pandemia, no meio da pandemia, bem no dia daquele jejum nacional. Fizemos um trabalho com o pastor entregando ceia em Jaguaraíva o dia todo. E quando eu entrei para casa, 10 horas da noite, bem certinho, para tomar banho, já saí do banheiro. O pastor Carlos: Manuel, tem alguém querendo conversar ali na frente, veja o que eles querem. Fui lá na frente, tem uma pessoa endemoniada lá. Falei: Jesus, nem deu para descansar. Chegamos na casa da pessoa, a moça endemoniada, miseravelmente endemoniada. Oramos. De repente, quando expulsamos a primeira vez, ela deu uma se acalmada, e eu disse para ela: fulano de tal, diga Senhor Jesus. Quando eu falei isso, diga Senhor Jesus, ela só deu um sorrisinho. Eu falei: mas está aí ainda? Oramos mais uma vez, e aquele demônio foi embora. Aquela moça foi liberta para a glória do Senhor Jesus Cristo. Porque diante do nome de Jesus Cristo, aleluia, os demônios têm que bater em retirada, tem que ir embora. Não adianta fingir se sai ou não sai, tem que bater em retirada do nome que é sobre todos os nomes. Aleluia. Oh aleluia. A pergunta de Jesus é: o que você pensa de mim? Quem Jesus é? Aleluia. Aí Pedro diz uma palavra: tu és o Cristo,
Filho de Deus. Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Você não aprendeu na escola, e não veio da terra, e não veio dos teus pais isso, mas o meu Pai te revelou. Aleluia. O interessante é que ele usa uma das expressões mais linda e mais gloriosa que os judeus não aceitam até hoje. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo, a palavra Cristo no Antigo Testamento, lá se pegar o Antigo Testamento no grego, se vocês pegarem a palavra unção estará lá Cristo, literalmente dizendo Cristo. Então a unção sobre o rei, sobre o sacerdote, sobre o profeta, era Cristo sobre eles, aleluia. O que Pedro está confessando aqui, está pronunciando na sua confissão, dizendo: tu és o Messias profetizado, tu és o Messias aguardado, tu és o Messias escrito, tu és o Messias que Herodes não aceitou, mas tu és o Cristo, o Filho de Deus, aleluia. E com esta declaração, Jesus vem dizer uma promessa para a igreja: pois também eu te digo que tu és Pedro. É um trocadilho. Ó Pedro, Petros, uma pequena pedrinha, mas sobre esta pedra, sobre Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. A igreja de Cristo, ela não será destruída pela pandemia. A igreja de Cristo, ela não será destruída pelas ausências dos cultos. A igreja de Cristo não será destruída por uma perseguição política. Jamais. As 10 maiores perseguições da terra não conseguiram acabar com a igreja de Cristo. E não é agora que a igreja vai se calar e vai se fechar, porque esta igreja é a igreja de Jesus Cristo. Jesus falou: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a minha igreja, a minha igreja, o meu rebanho, a minha igreja, a minha igreja, a minha igreja, aleluia. Rabacanduribiam darabashamdarai, Uribiam darai decanto, Uribiam darabashamdarai. A igreja não nasce diante desta confissão, ela não nasce diante da revelação de Cristo, mas a igreja é necessário que Cristo morra, que Cristo fique 3 dias, aleluia, na sepultura, mas ao terceiro dia ele ressuscite, aleluia. Entenda, queridos irmãos, lá no passado, lá no princípio, Adão estava só no jardim do Éden, e foi necessário ter uma esposa, uma auxiliadora do seu lado. Então Adão, é necessário ele dormir, e ele dorme do lado de Adão. É tirado um pedaço da costela e nasce ali. Deus forma uma mulher, também não foi diferente com a igreja. Foi necessário uma lança ferir a Cristo do seu lado, e do lado de Cristo nascer a igreja. Foi necessário Cristo morrer e ficar dormindo no sono, mas ao terceiro dia ele levantou com glória e com poder, dizendo: aleluia, eu tenho as chaves da morte e do inferno, estão nas mãos de Cristo vitorioso. E o hino é cantado: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno? Aleluia, a tua vitória, porque Cristo derrotou a morte e o inferno. E é uma certeza para a igreja de que nem a morte vai acabar com este povo, aleluia. Aleluia. Oh glória. E você está dizendo talvez nesta noite: pastor, mas ninguém olha para mim dentro da igreja, ninguém me lembra mais de mim. Claro que lembramos, oramos, mas Deus tem a hora certa de falar. Deus tem a hora certa de mandar o pastor Isaac na casa para orar por você, para chamar você, para dar uma palavra. Quantas vezes Deus tem despertado pela noite, quantas vezes Deus tem te chamado pelo teu nome e você não tem atendido. Sabe por que Deus está chamando? Porque você faz parte deste rebanho, mas ainda não está dentro deste aprisco. Você faz parte
parte desta igreja, mas ainda não participou da ceia. Você faz parte deste povo, mas não quer participar, não quer se envolver mais. Mas Deus está te chamando nesta noite, porque Ele tem algo especial. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Oh, aleluia. A igreja tem o seu nascimento em Atos capítulo 2. A igreja, ela nasce ali, ela sai das quatro paredes e sai para o mundo, aleluia, para pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E diante desta certeza que temos, aleluia, glórias a Deus, desta palavra que está dentro do nosso coração e da igreja, Cristo continua a edificar, a construção não parou. Aleluia. Falta você que é pedra, que ainda não faz parte desta igreja. Falta você ainda. Quantas vezes Jesus está chamando você, quantas vezes Deus usa um hino para falar o teu coração, uma mensagem de um amigo, para você estar aqui na igreja, e você não dá a mínima atenção. Aleluia. Mas Deus vai continuar a insistir, porque Deus quer que todos os homens se salvem, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus quer que você se arrependa, e Deus não se cansa, porque custou o preço mais caro, foi a morte do seu filho na cruz do Calvário, para que você hoje estivesse aqui com vida, aleluia, na presença do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. A igreja do Senhor, quando ela nasce, a igreja estava meio escondida por um período de tempo, em oração, no oculto, mas ela ressurge. Ela não ressurge na escuridão, ela não ressurge, aleluia, com as luzes apagadas, ela não ressurge, aleluia, não sou nada contra, mas com a sua igreja pintada de preto, mas ela ressurge às claras no dia, onde havia uma festa reunida, e a igreja sai pelo lado de fora, e começa a pregar o evangelho da salvação. Quase 3.000 almas se convertem ao Senhor Jesus Cristo, pela pregação do evangelho. Este povo, a igreja do Senhor, nem Nero, nem ninguém pode parar a igreja do Senhor. Esta igreja, tentaram acabar com a igreja na sua história, tentaram fechar os depósitos de Bíblia, queimar os livros, a perseguição espanhola. Nada pode parar a igreja do Senhor, porque está na promessa, está diante daquilo que Cristo falou, e Cristo não mente, aleluia. Eu vejo na terra uma igreja marchando, uma igreja militante, uma igreja em pé, não uma igreja prostrada, não uma igreja adorando o sol, não uma igreja de joelhos jogando, dizendo que Cristo não vai voltar mais, que Deus abandonou a terra. Não, Jesus breve voltará para arrebatar o seu povo, para arrebatar a sua igreja, e Ele vai chamar os crentes do quatro cantos da terra, e dizendo: vinde benditos do meu Pai. Jesus Cristo breve voltará para arrebatar a sua igreja. Mas nós estamos lutando ainda contra as forças do mal, contra as forças do mal. Cristo já derrotou, mas só que o diabo é teimoso. Talvez alguém teve que lutar. Eu já vou encerrar, mas eu estava em Irati, ainda cuidando ali no Jardim Planalto dos jovens, e uma das minhas irmãs, ela fez, nós não sabíamos, você não sabe de tudo, mas ela acabou fazendo um pacto de sangue, e o diabo veio para roubar, levar a alma dela. Nós ficamos expulsando legiões de demônios. Aquela jovem ficou completamente nua, pegava a roupa, uma coisa que ia rasgar papel.
Nós ficamos, eu e minha mãe, mais um irmão, das 3 da manhã às 6 da manhã, expulsando até que o último foi embora, para nunca mais perturbar aquela jovem. Eu me lembro que era de um sábado para domingo. Eu cheguei na igreja sede e tocar a minha guitarra. Eu não conseguia pegar o braço da guitarra porque estava doída as minhas mãos. Eu me lembro ainda que naquele culto estava o pastor Percy pregando uma manhã missionária. Eu não contei a história para ninguém, estava chorando sozinho. Deus usou ele naquela manhã. Seu irmão sabe que é difícil de fazer isso, mas Deus usou ele naquela manhã a falar comigo sobre mim, meu ministério, a minha família. Aleluia. Eu queria pregar uma mensagem diferente, pastor Isaac, nesta noite. Aleluia. Mas enquanto estava orando a Deus ontem, antes de dormir, dizendo: Senhor, eu não sei o que a tua igreja precisa, mas eu quero que o Senhor fale no meu coração a mensagem. E eu sonhava que eu pregava esta mensagem em cima deste púlpito. Aleluia. Aleluia. Pastor Isaac, Deus está derrubando nesta noite as portas do inferno. Aleluia. Eu não sei o que oprime, o que se levanta, mas Deus está fazendo cair por terra. E esta igreja, aleluia, a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, lavada e comprada pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Deus tem obra gloriosa e o peso está caindo por terra. Aleluia. A fúria do diabo está caindo por terra nesta noite. Se coloque em pé em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Famílias que estão atormentadas, crianças muitas das vezes não podem à noite, porque vêm passos vultos à noite. Mas nesta noite, em nome de Jesus Cristo, um homem de Deus que Deus colocou neste lugar com autoridade, o homem de Deus, o pastor desta igreja, aleluia, Deus está dando vitória sobre famílias, sobre lares, sobre lares, sobre lares, sobre lares, sobre lares. Com permissão, pastor, rapidamente posso orar? Quero esta oração, vem em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar por você, vem em nome de Jesus. Eu quero orar por tua vida. Quero aceitar, quero reconciliar nesta noite. Você pedra, você ovelha, você irmã, você jovem, você família que está parada, vem em nome de Jesus. Jesus está te esperando, Jesus está lhe chamando. Jesus tem renovo para a tua vida, Jesus tem solução para os teus problemas. Jesus quer que esta nuvem negra, aleluia, vá embora, bata em retirada, não atormente mais. Jesus declarou vitória para a igreja. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor. Oh, aleluia. Alguém aqui nesta noite, Senhor, ouviu e entendeu a tua palavra, a tua mensagem. Espírito Santo de Deus, a tua palavra é a tua palavra. Aleluia, e nós estamos nesta palavra. Pode passar os céus e a terra, mas tuas palavras não hão de passar, Senhor. Tu não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Oh Deus, a tua palavra é como um martelo que esmiuça a penha. A tua palavra penetra até, Senhor, aleluia, Senhor, a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Pode tocar a carne agora, pode tocar esta alma que está aflita, que está angustiada. Oh Deus, as noites sombrias, eu estou repreendendo agora em nome de Jesus Cristo todo mal, toda fúria sobre casamentos, sobre famílias, sobre ministérios, sobre lares, Pai. Em nome de Jesus eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo, para que teu nome seja exaltado, o teu nome seja glorificado. Tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és, aleluia, aquele que está entre nós por meio do seu Espírito. Renova, renova agora, fortalece, enxuga as lágrimas, levanta este irmão, anima este ministério, Senhor, fortalece-os, Deus, para a glória do teu santo e bendito